Então, muito bem. O que a gente vai falar hoje, então, é o capítulo 2.6, que é a lei de Gauss. Então, basicamente, o que queremos mostrar é essa identidade aqui, ó, que é a integral de E escalar dA é igual a Q sobre epsilon0, tá? Eu já vou explicar em mais detalhes o que vem a ser essa relação aqui. Mas ela que é conhecida como lei de Gauss. Muito bem. Então, vamos supor primeiro uma carga pontual envolvida por uma superfície fechada imaginária, certo? Então, imagina que você tem aqui, ó, uma carga pontual Q, e você tem aqui uma superfície imaginária, tá certo? Muito bem. Essa superfície aí a gente vai envolver por completo essa carga Q. Então é como se esse cara aqui tivesse uma bexiga, né? E essa carga Q tivesse envolta nela, certo? Bom, antes da gente tentar começar a deduzir essa expressão, é importante a gente falar do que é conhecido como ângulo sólido, certo? Então, o que é um ângulo sólido? Que a gente vai usar aqui a letra d ômega. Então, imagine que você é uma pessoa aqui no espaço, aqui, ó, tridimensional, e você tem todo o universo à sua volta, tá certo? Então aqui você tem todo o universo à sua volta. Você tem um certo campo de visão, tá certo? Se você estiver olhando para frente, aqui você consegue enxergar do seu universo aqui, vamos dizer, uma certa quantidade, uma certa área do seu universo. Você não enxerga o universo como um todo. Certo? Imagina se não tivesse a Terra, está lá você no espaço vazio e você está olhando para frente. Você consegue, você não é um camaleão, né? Então você tem uma visão aqui limitada a um certo que a gente chama ângulo sólido. Então esse ângulo sólido é definido basicamente assim, ó. Você concorda que esse cara aqui tem uma certa área aqui que eu vou chamar de a linha, certo? Uma certa área dessa esfera, dessa casca esférica. A área total dessa casca esférica eu vou chamar de A e ela vale 4π. Aqui a gente vai pôr aqui um certo raio ao quadrado, tá certo? Essa é a área da casca esférica. O A', eu não sei qual é, mas é uma fração desse A, tá certo? Pode ser, sei lá, 4π ao quadrado dividido por 30, dividido por 20. É 4π ao quadrado dividido por um certo n aqui, que é uma fração da área total que você tem a visibilidade, certo? O ângulo sólido, quando a gente tratar de uma esfera, se tratando de uma esfera e você centrado, ele nada mais é do que essa área dividido por r ao quadrado. Isso aí é o meu d ômega. Tá certo? Então, quanto vale, por exemplo, o ângulo sólido de uma casca esférica total? Uma casca esférica totalmente fechada. Se a área vale 4πr ao quadrado, o ângulo sólido vale 4π. Esse é o ângulo sólido, então, de uma casca esférica. Tá certo? E esse ângulo aqui, ó, quanto vale? Eu não sei. Vale 4π sobre n. Esse é o ângulo sólido dessa região aqui. Tá certo? É isso que vem a ser ângulo sólido. Então você concorda? Tem aqui, ó. Imagina que eu tenho uma esfera à minha volta, centrada em mim. Posso pegar uma esfera de qualquer raio, porque depois eu vou dividir pelo raio quadrado, certo? Pego a área dessa esfera. Quanto eu consigo enxergar dessa área total? Desses 4π ao quadrado, quanto eu consigo enxergar? Consigo enxergar 1/10 da área total, ou seja, 1/10 da área da esfera. Então, o meu ângulo sólido vai ser 4π dividido por 10. Esse é o ângulo sólido
que é o meu ângulo de visão. É ele que dá para você o ângulo de visão. É uma medida, então, como o próprio nome diz, de um ângulo sólido, né? De uma área ali, de um ângulo que representa essa área, essa dimensão da área. Agora, o interessante desse cara, imagina que você esteja aqui no seu Q aqui, ó, certo? E vamos supor que você tem aqui uma certa abertura aqui, ó. Tá certo? Esse elemento aqui, ó, é o meu ângulo sólido, d ômega. Tá claro? Então, independente da figura, se ela for aqui, aqui, ou se eu pegar e desenhar uma casca esférica aqui, ó, esse ângulo sólido aqui, ó, é o mesmo desse ângulo sólido aqui, que é o mesmo desse ângulo sólido aqui, tá certo? Porque no fundo, se você diminuir a esfera, eu também diminuo o raio, tá certo? Mas a fração da casca que eu vou estar olhando vai ser sempre a mesma, certo? Então eu posso substituir essa casca, essa figura aqui, essa superfície aqui, ó, por uma outra aqui, e eu vou ter aqui, independente disso, o mesmo ângulo sólido, certo? D ômega. Então, muito bem. Isso é importante para a gente fazer a dedução da lei de Gauss, que é essa expressão aqui, ó. Então vamos começar então a entender. Então, o conceito de ângulo sólido ficou claro, certo? Ele geralmente é definido de forma geral, mas eu acho mais claro a gente entender a noção usando uma casca esférica, certo? Só para ficar claro o entendimento do que vem a ser isso. Então, muito bem. Então, o que queremos mostrar é a lei de Gauss. Então, pela expressão do campo elétrico, do campo, a gente tem que o E é uma casa, eu estou falando de uma única partícula ainda, né? Ele é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 QI R versor, RI, que eu vou chamar aqui de RI versor, sobre módulo de RI ao quadrado. Opa, aqui é módulo de RI ao quadrado. Esse. Sobre módulo de RI ao quadrado. Onde o RI, então, se a gente olhar nossa figura aqui, é uma distância da carga até, por exemplo, uma certa posição aqui, sei lá, aqui, ou até uma posição aqui na casca, nessa superfície gaussiana que eu vou chamar aqui, essa superfície aqui, ó. No caso aqui a gente vai pegar uma distância arbitrária. Então aqui eu tenho um R versor aqui, ó. Tá aqui o meu R versor. E essa carga aqui que eu vou chamar ela de QI. Tá certo? É o meu QI. Ok? Muito bem. O RI, desculpa, aqui eu falei que ele vem até aqui, mas vamos supor nessa distância até uma superfície, até a superfície gaussiana. Então eu vou fazer o desenho novamente aqui, ó, só para ficar um pouco mais claro. Então eu tenho minha carga, QI, tem uma superfície aqui. Aqui então eu tenho o meu RI, certo? Que é uma certa distância. Vou pôr aqui uma origem aqui, ó. Essa aqui é a minha origem. Então eu tenho aqui, ó, um Ri, que é a distância da origem até a carga, e eu tenho aqui um certo R, que é onde eu quero calcular, por exemplo, o campo, que é um ponto na superfície dessa figura aqui, que é chamada superfície gaussiana. Ok?
Então vamos supor que aqui, ó, você tem aqui, isso aqui é uma área, tem uma área qualquer aqui, você tem aqui um elemento dA que é sempre perpendicular à figura, sempre perpendicular à superfície, né? Então vamos supor que tem aqui o meu elemento dA aqui, ó, onde aqui então eu tenho 90 graus com a figura, certo? Então minha figura está lá, perpendicular à figura ali, à superfície, eu tenho um ângulo, um versor dA. Tá certo? Então, eu tenho aqui o prolongamento do meu R aqui, ó. Esse aqui é o meu R. E entre o DA e o meu RI, o RI é esse cara aqui, né? Eu tenho aqui um certo ângulo que eu vou chamar de φ. Tá certo? Muito bem. Onde o RI aqui, se a gente se atentar a essa figura, ele basicamente, se você se atentar, ele vai ser RI, vetor, ele é igual a R, R' menos R'I. Tá certo? Então, ó, R' menos R'I dá esse vetor aqui, que é o meu R'I, que é a distância da carga até onde eu quero calcular o campo elétrico. Muito bem. Se a gente substituir na expressão integral de E escalar dA, tá certo? Isso aqui basicamente é chamado de fluxo do campo elétrico, tá certo? É a quantidade de fluxo, a quantidade de linhas de campo que atravessam aqui essa superfície, né? Essa fechada, porque eu quero calcular o fluxo do campo elétrico por toda a superfície aqui, ó. Por isso que é uma integral fechada. Depois eu vou integrar por toda a superfície. Então, essa integral de EDA, escrevendo aqui, integral de EDA, escalar dA, vou substituir a expressão do E, que está aqui, ó. Então eu vou ter que isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0 QI, né, dessa integral, uma constante, e aí fica então uma integral fechada de RI escalar dA sobre RI ao quadrado. Muito bem. Quem que vai ser RI dA? RI escalar, né, veja, produto escalar entre dois vetores, no caso um versor e um vetor, é o módulo dos dois vetores vezes o cosseno entre o ângulo, certo? Esse é o produto escalar. O RI é um versor, então ele tem módulo 1, né? O módulo de RI versor, como é um versor, é 1. Então, assim, RI escalar dA sobre RI ao quadrado é igual, então, a dA, que é o módulo de dA, né? O módulo de RI é 1, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras, cosseno de φ, sobre RI ao quadrado. Veja que aqui eu peguei uma figura qualquer. Se eu tivesse pego uma esfera, né, com a figura QI centrado na esfera, o R e o dA seriam paralelos, aí não teria esse cosseno. O cosseno ali é só para generalizar, para ficar porque não necessariamente precisa ser uma figura, uma casca esférica. Eu posso envolver ela por qualquer figura, por qualquer superfície, qualquer superfície gaussiana. Independente da figura gaussiana, o que eu quero mostrar é que a expressão aqui é verdadeira. Se eu tivesse particularizado para uma casca esférica, seria mais fácil, mas aqui eu estou fazendo de maneira geral. Então a gente tem esse cosseno de φ aqui que aparece. Que no fundo é então dA cosseno de φ é a área perpendicular ao versor RI dividido por RI ao quadrado, certo? Então, ó, essa área perpendicular ao RI versor dividido por RI ao quadrado
ela é exatamente igual, e agora eu volto aqui para o nosso conceito de ângulo sólido, ó, é exatamente igual, ó, ao que se eu tivesse pego aqui uma casca esférica, tá certo? Então, essa área aqui, ó, dividido pelo r ao quadrado, ou essa área aqui dividido pelo r ao quadrado, ela dá o mesmo valor, o mesmo ângulo sólido, tá certo? Seria o mesmo campo de visão eu vou ter. Se o universo for uma esfera, ou se o universo for um, sei lá, oval, independente disso, se eu estiver olhando para frente aqui, eu vou enxergar a mesma quantidade do universo. Não vou enxergar nem mais nem... Se ele fosse todo irregular, né, não fosse uma borda circular, nem sei se é uma borda circular de fato, não importa. O meu campo de visão está limitado a um d ômega, certo? Então, essa grandeza aqui, ó, área perpendicular a r inversor dividido por r ao quadrado é exatamente igual ao meu d ômega, que é o meu ângulo sólido. Então, onde o d ômega é o elemento do ângulo sólido. Tá certo? Muito bem. Agora fica mais fácil. Ó. Então agora eu quero afim é com espaço, né? A fim de resolver a integral, então, integral de dA cosseno de φ sobre r ao quadrado, que é igual à integral fechada de d ômega, nós consideramos a esfera S0. Onde a esfera S0? Então eu vou substituir aqui, vou inserir aqui, ó, uma certa esfera S0. Como o ângulo sólido é o mesmo, eu posso fazer isso sem perda de generalidade. O fato é que, se for uma esfera, aí eu sei calcular essa integral. Ela é uma esfera S0 de raio R0, vou chamar de R0, e aí então eu vou integrar o d ômega. Quanto vale a integral de d ômega sobre uma casca esférica? Quanto vale? 4π, exatamente 4π. Isso aqui é igual a 4π, pela definição de ângulo sólido, certo? Muito bem, então essa integral aqui é igual a essa integral aqui, e essa integral aqui, então ela vale 4π, tá certo? Assim, visto que o ângulo sólido total de qualquer superfície sobre um ponto dentro desta é igual a 4π, então nós temos que a integral de RI versor escalar dA sobre RI ao quadrado é igual a 4π, implicando então
Q. Se a gente voltar aqui atrás e olhar a expressão aqui, ó. Esse termo aqui, ó, que a gente acabou de calcular, é o nosso 4π, tá certo? Então isso aí vai me dar que a integral de escalar dA é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 QI vezes então 4π, que é igual então ao QI sobre epsilon 0. Essa aqui é a nossa equação então fundamental e é chamada então de lei de Gauss. A lei de Gauss é uma lei válida sempre, certo? Sempre válida na natureza, só que a gente utiliza ela para calcular o campo elétrico em situações onde, entre aspas, é fácil resolver essa integral aqui, ó, certo? Então, quando existe uma simetria especial e a gente consegue resolver essa integral com uma certa facilidade, então a gente usa essa igualdade aqui, onde a integral fechada de E escalar dA é igual a QI sobre epsilon 0. Mas é importante frisar que essa é uma lei válida sempre, certo? É uma lei, a propriedade da natureza. Então, essa é chamada a lei de Gauss na sua forma integral, tá certo? E você pode escrevê-la também na forma diferencial. Então, visto que integral de E escalar dA é igual ao Q, agora eu vou chamar de Q, tá? Q sobre epsilon 0, para uma distribuição contínua de carga, eu substituo o Q. Então eu tenho que Q é igual a integral de ρ dV. Então daqui eu tiro que a integral de E escalar dA é igual a integral. Então eu vou substituir o Q por ρ dV. Agora estou substituindo, chamando uma distribuição contínua de carga, dividido por epsilon 0. Aí agora, utilizando o teorema de Gauss, então a integral de EdA a caneta está falhando hoje. Só um segundo. Vamos escalar com dA. Ela pode ser escrita igual como integral do divergente de dV
certo? Isso aqui é o teorema de Gauss. Que, por sua vez, então, vou substituir o Q pela integral de ρ dv sobre ε0. Então, são duas integrais em dv, eu igualo os integrandos, implicando, então, que divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então, esse aqui é o teorema de Gauss. Essa aqui é chamada de forma diferencial da lei de Gauss. É uma forma diferencial. Tanto a expressão aqui, quanto a expressão aqui de cima, aqui, ó, são equivalentes, só que uma na forma integral, a outra na forma diferencial. De fato, para aplicar mesmo e calcular o campo elétrico, a gente geralmente faz uso da expressão da lei de Gauss na forma integral. Certo? Muito bem. Então, isso aí é o que nós conhecemos como lei de Gauss. Dito isso, agora é importante a gente aplicar essa lei, né? Então, como eu disse, essa lei é válida sempre, porém existem situações especiais que você consegue aplicar e calcular o campo elétrico fazendo uso dela. Essas situações especiais são situações onde nós temos uma simetria particular, né, que facilita principalmente o cálculo da integral de EdA sobre uma superfície fechada. Muito bem. Então, 2.7 aqui agora. Então, entro agora aqui as aplicações da lei de Gauss. Aplicações da lei de Gauss. Então, a primeira aplicação aqui importante é uma linha infinita de carga. Então, 1. Linha infinita de carga. Então, imagina que eu tenho aqui um fio. Esse fio é infinito, se estende aqui até o infinito. E ele tem uma certa quantidade de carga aí, tem uma certa distribuição de carga lambda. E o objetivo aqui é calcular o campo elétrico num ponto P, distante aí do fio, aqui a uma distância R, certo? Então, qual é o campo elétrico em P? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer para calcular esse campo elétrico? O que geralmente a gente faz aqui é desenhar então uma superfície gaussiana. Vou desenhar em verde aqui uma superfície gaussiana. Essa superfície ela passa aqui por P.
Está aqui uma superfície gaussiana, certo? E a gente tem aqui, então, um certo campo E, produzido por esse filamento aqui. Ó. Então, a primeira observação importante que você precisa fazer ao analisar essa figura é notar que esse campo ele tem que ser, se você pensar em coordenadas cilíndricas, ele tem que ser radial, tá certo? O campo ele não pode ter uma componente assim, por exemplo, certo? Por que ele não pode ter uma componente na diagonal, por exemplo? Porque se eu pegar essa figura e inverter, ela por simetria não mudaria nada, tá certo? Porque é um fio infinito. Então isso não muda nada na figura. Porém, se eu invertesse, o campo ia estar apontando na outra direção. Isso não pode acontecer, tá certo? Se eu rodar esse cara, olhar de ponta cabeça, isso não pode mudar o campo elétrico. Então, o campo ele tem que ser necessariamente radial. Ele não pode ser, então, ele não pode ter uma componente aí na diagonal, vamos dizer assim. Muito bem. Bom, quem que são os elementos dA? Os elementos dA, eles são elementos de área que são perpendiculares à superfície, tá certo? Então, no caso da superfície lateral aqui do cilindro, eles são dAs que são radiais, tá certo? Então, eles têm aqui, ó, um dA radial. Nas tampas, você vai ter um dA para cá, apontando na vertical aqui para cima, e na outra tampa você tem um dA para cá. Então, esses dAs são sempre perpendiculares à superfície, tá certo? Muito bem. O objetivo aqui é calcular a integral de E escalar dA. Então, note, é uma superfície fechada, tá certo? A integral. Então, eu tenho que integrar tanto nessa tampa aqui, quanto nessa tampa aqui, quanto na lateral aqui do cilindro. Para quê? Para somar e calcular a integral de dA em todos os elementos, para fazer a integral da superfície fechada. Só que como a gente viu, o campo elétrico ele não tem, vamos se a gente chamar esse de coordenadas assim, ó, chamar ele de Z, Y, X, ele não tem componente em Z, tá certo? A componente dele aqui é radial, tá sempre no plano XY, tá certo? Se eu pegar um ponto aqui na lateral superior, ele está aqui, então ele está sempre, o campo elétrico está sempre perpendicular aqui, paralelo, desculpe, ao raio, né, da coordenada cilíndrica. De forma que quando você calcular a integral de EDA para as tampas, ela vai dar sempre zero. Então, se você chamar esse cara aqui de EDA1, EDA2 e EDA3, o E escalar dA1 é igual ao E escalar dA2, que por sua vez é igual a zero, pois o E é perpendicular ao dA1 e ele é perpendicular ao dA2. Certo? Sendo perpendicular, quando você tomar o produto escalar, esse produto escalar dá zero. Então não é que eu não estou somando, eu estou somando também. Estou somando dessa área, E escalar dA dessa tampa, E escalar dA dessa tampa, todos os elementos dA aqui, estou somando todos eles. Mas todos eles vão dar o produto escalar de dA com E igual a zero. De forma que o único que vai contribuir é o da lateral, certo? Então, no caso da lateral, o E ele é paralelo ao dA. Daí, então, nesse caso, eu vou ter que a integral de E escalar dA vai ser igual à integral do módulo de dA, tá certo? Que, por sua vez, visto que a distância R é constante, então aqui eu também tenho a mesma distância R, tá certo? Se eu tiver a mesma distância R do fio,
também por simetria, né, o campo elétrico tem que ser constante, tá certo? Eu não posso, no fundo, ter um campo elétrico maior do que aqui na frente, se eu estou a mesma distância do fio. Porque eu poderia chegar aí do outro lado, né? Não ia mudar nada, porque o fio infinito ia estar exatamente olhando a mesma coisa, mas agora o campo que está mais próximo de mim é maior do que o campo do que está atrás lá, mais longe. Aí eu vou do outro lado, não muda nada, aí o campo que está próximo de mim é menor, quer dizer, não pode. Então o campo ele tem que ser constante. Então, no fundo, por simetria, isso aqui, o E é constante, ele sai da integral e fica integral de E, fica E integral de dA. E a integral de dA nada mais é do que a área da superfície lateral do meu cilindro. Se eu falar que esse cilindro aqui, então, ele tem um comprimento L, eu desenho ele com o comprimento L que eu queira, então eu vou ter que essa resposta aqui é módulo de E vezes essa área lateral, então ela vale 2πr, né? Vezes L. Tá certo? Isso é a área da superfície de um cilindro. Pensa só, se eu fizesse um corte aqui, ó, imagina que eu venho aqui ó, e fizesse um corte aqui, ó. Cortei. Aí vou abrir. Isso dá um retângulo, dá? Quanto é a altura? L e quanto é o comprimento? 2πr, não é isso? Então a área da lateral do cilindro é 2πr vezes L, tá certo? Que é essa área aqui. E isso é igual à minha carga interna à superfície gaussiana, tá certo? Ou seja, é a área contida nessa fração de fio aqui, ó. Nessa fração de fio aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó. Vou pegar essa linha aqui, ó. Tá certo? Nesse pedaço de fio aqui, eu tenho a carga interna a essa superfície. Ok? Então, quanto ele vale? Se a gente se atentar de que nós temos uma densidade de carga lambda, então aqui eu vou pôr uma densidade de carga linear lambda. Opa, deixa eu desenhar melhor esse lambda aqui. Lambda. Então a minha carga interna é igual o Q interno é igual a lambda vezes L. Tá certo? Veja, lambda é carga por unidade de comprimento. Se eu pegar o lambda vezes L, eu tenho exatamente a quantidade de carga interna a essa superfície. E, se atentando então à lei de Gauss agora, é onde a integral de escalar dA é igual a Q interno dividido por epsilon zero, então eu vou ter que módulo de E 2πrl, que é o resultado dessa integral aqui, é igual a carga interna, que está aqui, lambda vezes L, dividido por epsilon zero. Isso aqui me dá, então, que o módulo de E, ele vale, então, lambda sobre 2π epsilon zero R. Vetorialmente, a gente já sabe pela simetria que o E é igual, então, ao módulo de E, e ele aponta na direção R versor. É um campo radial, cujo módulo vale lambda sobre 2π epsilon zero dividido por R. Então, note que esse campo, ao contrário do campo de uma carga pontual, ele cai com 1 sobre R, tá certo? Enquanto que numa carga pontual, ele cai com 1 sobre R ao quadrado, tá certo? Então, de um filamento infinito, você tem que o campo ele cai com 1 sobre R. Ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo também, e aí é direto, é o campo de um condutor. Então, ó, num condutor carregado,
as cargas são livres, como eu já disse para vocês antes, né? Você tem no condutor cargas livres. E as mesmas se arranjam de tal maneira que o campo elétrico no interior do mesmo se anula. Então, essa é uma informação extremamente importante para vocês saírem daqui sabendo. Campo elétrico dentro de um condutor é sempre zero, tá certo? Mesmo que você tenha um campo externo sendo aplicado ali, pode ter campo em todo espaço. Dentro do condutor, esse campo elétrico ele é nulo, tá certo? Dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo. A gente vai ver com mais detalhes por que isso acontece. Mas é importante vocês terem isso em mente. Campos elétricos dentro de um condutor, pega uma esfera de metal. Qual é o campo elétrico dentro da esfera de metal? Você pode falar assim, depende, não depende de nada, tá certo? O campo elétrico dentro dessa esfera de metal, ela é zero. Independente se tem campo externo, se não tem campo externo, se o campo externo é forte, se é fraco. É um metal? É um condutor? É. Então, campo elétrico interno da esfera é nulo, tá certo? É zero. Isso acontece na situação de equilíbrio. Por que eu falo situação de equilíbrio? Porque os lados estão ali, né? No momento que você aplica um campo elétrico, eles levam uma fração de segundo para se reagruparem, né? Então, por isso que eu falo em situação de equilíbrio. É logo depois de os elétrons se reagruparem, pronto. Entramos numa situação de conforto, né? De menor energia. Então, isso acontece na situação de equilíbrio, pois, caso contrário, ainda teríamos cargas em movimento. Então, elas vão todas para a superfície, né? Então, se aplicar um campo elétrico, um condutor, aplica um campo elétrico aqui, ó, as cargas positivas, elas vão para o lado oposto do campo, né? Então o campo está aqui, né? E as cargas negativas são atraídas, então, para cá e até entra numa situação de equilíbrio. Aí acaba criando uma certa polarização no material ali, porém, as cargas são atraídas para cá, as negativas, as elétricas sofrem repulsão e elas até entraram numa situação de equilíbrio. Assim que elas entram em situação de equilíbrio, a corrente cessa, né? Você não tem corrente naquele condutor, e as cargas, então, elas estão todas na superfície. Então, com esse resultado, e a lei de Gauss, opa, falhando, né? Então, com esse resultado e a lei de Gauss, é possível provar que as cargas
necessariamente se encontram na borda do condutor. Então, ó, vejamos o condutor aqui. Você tem o condutor aqui, certo? E a gente vai desenhar uma superfície gaussiana rente à borda aqui, ó. Tá aqui minha superfície gaussiana, certo? Então, como o campo interno é nulo, desenhamos uma superfície gaussiana rente à borda. Tá certo? Então, nesse caso, a integral de E escalar dA é igual a carga interna dividido por epsilon zero, mas como o E é igual a zero, então Qint é igual a zero. Tá certo? Então, isso por quê? Porque o campo elétrico no interior é nulo. Então, se é zero, então esse cara aqui é zero, essa integral de EdA é zero, porque o E é zero. Logo, a quantidade de carga interna necessariamente tem que ser zero. Ou seja, todas as cargas vão parar na superfície do condutor, tá certo? E acabam, então, resultando num campo interno nulo. Basicamente, só para adiantar o que acontece, imagine que você tem aqui, ó, um campo elétrico só um segundo. Tem aqui, ó, um campo elétrico que droga, assustou. Bom, então tem aqui um campo elétrico aqui, uniforme aqui, atuando aqui numa superfície, certo? Esse campo elétrico, ele vai atrair as cargas para essa região aqui, ó. A porcaria dos infernos. Então, ele vai atrair as cargas para essa região aqui. Então, você vai ter cargas aqui, ó, elétricas, negativas sendo atraídas para cá, certo? Porque o campo está nessa direção aqui, ó. Isso aqui é como se fosse, vou mostrar para vocês, já que isso é praticamente um campo produzido por um plano infinito. Então, tem um campo uniforme aqui nessa direção, certo? Então, ele atrai essas cargas negativas, esse cara que é positivamente carregado. Ele vai criar uma certa repulsão aqui das outras cargas, então, positivas.
O que acontece é que esse rearranjo de cargas aqui dentro do sólido vai criar um campo aqui, ó, ligando as cargas positivas às cargas negativas, tá certo? Esse campo E' aqui, ó, produzido pelo rearranjo, quando tiver em equilíbrio, é exatamente igual a esse campo aqui, ó, E. Tá certo? Você vai ter um campo E', que é exatamente igual em módulo, né? No caso é menos E' igual a E, de forma que você vai ter esses campos aqui em todo o espaço, até chegar no condutor. Quando chega no condutor, ele tem um outro campo E' que é produzido pela essa polarização das cargas, que cancela esse campo externo. Aí depois o campo continua aqui, ó. Só que dentro do condutor, o arranjo de descargas faz com que ele crie um campo contrário que cancela aquele externo. Certo? O próprio campo externo rearranja as cargas, o rearranjo de cargas cria um campo no sentido contrário que cancela aquele externo ali, a fim de entrar em equilíbrio então, e matar o campo dentro do condutor. Se você aumentar o campo externo, você traz mais cargas para cá, negativas, repele mais cargas positivas, o campo interno cresce até cancelar de novo. Quer dizer, então você vai criando um campo maior e maior, ela vai polarizando mais e mais, e interno a esse condutor, o campo será sempre nulo. Claro? É intuitivo? Dá para enxergar o que acontece? Não. Essa polarização das cargas cria um campo no sentido contrário que cancela aquele externo. Bom, eu quero deixar como exercício, aí eu peço fortemente que vocês façam, um exemplo crucial também da aplicação da lei de Gauss, tá certo? Então, ó, suponha que eu tenha uma casca esférica então é como se fosse uma esfera, mas uma esfera que tem uma bolha interna, certo? Tem uma bolha. É um exercício razoavelmente... Não é difícil, mas como é a primeira vez que estão vendo isso, tendo contato, pode ser que você tenha uma certa dificuldade, mas é bom como desafio. Essa casca ela tem um raio A interno e um raio B externo. Tá certo? Eu quero que vocês calculem o campo num ponto R1, R1, num ponto R2 e num ponto R3. Então o R1 ele é menor do que A, o R2 ele é menor do que B e maior do que A, e o R3 ele é maior do que B. Então, utiliza a lei de Gauss e calcule o campo elétrico em todo espaço. Em todo espaço, eu quero dizer em R1, R2, R3. Tá certo? Como é que você vai fazer? Basicamente, a ideia é você criar superfícies gaussianas. Você vai criar uma superfície gaussiana aqui, interna. Você vai criar uma superfície gaussiana aqui e vai criar uma superfície gaussiana aqui. Tá certo? Você supõe que esse cara aqui tem uma densidade de carga ρ. Tá certo? Uma densidade volumétrica de carga ρ. Beleza? Então a carga interna a esse volume nada mais é do que ρ vezes o volume. Isso vai te dar a carga interna. Então faça com atenção, e provavelmente esse exemplo tem no Griffiths, e ele vai ser extremamente benéfico para vocês entenderem. Basicamente, a gente vai usar a lei de Gauss para calcular o campo de alguns exemplos assim, que tem essas simetrias especiais. Então vão ser fios, vão ser esferas,
é geralmente fio infinito, né? Porque também se ele for finito, aí você não pode usar a lei de Gauss. Não é que não pode, você pode, né? Obviamente, né? Mas você não tem a simetria necessária que te facilite as contas, então talvez seja mais eficiente você usar a lei de Coulomb para calcular o campo elétrico e não a lei de Gauss. Você sempre pode usar, vou enfatizar aqui a lei de Gauss, mas ela às vezes não é útil. Você vai utilizá-la para calcular, geralmente em esferas, como eu já disse, cilindros, também cilindros muito compridos, né? Então, a gente fala de cilindros infinitos, né? Mas o infinito aqui significa o seguinte, que o comprimento dele é maior do que os raios, tá certo? Então, isso aí a gente acaba considerando cilindros infinitos. O cilindro pode ser oco também, ou você pode ter um cilindro dentro do outro, né? Um cilindro com uma certa quantidade de carga e um externo com uma outra densidade de carga. E também planos infinitos. Se você tiver um plano infinito de carga, a lei de Gauss também ela é bastante prática para calcular o campo elétrico. Então não passa desses exemplos. São esferas, cilindros, linhas, né, filamentos e o plano infinito. Então, escute muito bem. Necessariamente, as pessoas, ou nos cursos que vocês forem prestar, ou nas provas que vocês forem prestar na vida de vocês, isso é o mínimo que eles querem que vocês saibam aplicar a lei de Gauss, certo? Filamentos, cilindros e esferas. Obviamente com suas peculiaridades. 2 esferas, um cilindro dentro do outro, cabo coaxial, né? Cabo coaxial você tem uma carga menos Q interna e uma carga mais Q externa. Aí você usa a lei de Gauss 2 vezes e usa o princípio da superposição, certo? A gente vai ver com mais detalhes, vai ter em breve aulas de exercício, a gente vai ver todos, né? Então aqui a gente fez o do filamento, o do condutor, para mostrar que tem a carga. Deixei esse exemplo aí, que virou um rascunho aí, mas do inferno, mas é um exemplo importante. E a gente vai ver o do cilindro, vai ver o do plano infinito, 2 cilindros, e também alguns exemplos onde a gente usa o princípio da superposição. Diga lá. A pergunta é, quando eu falo do DA, eu estou falando dos DAs da superfície gaussiana. Sim. O DA é sempre... O V também é da superfície gaussiana, eu falo. O V é o volume que está sendo englobado pela superfície gaussiana. Beleza. Tá certo? Então ela vai envolver um certo volume. Sempre que eu falo das medidas, eu estou falando das medidas da superfície gaussiana. Sempre. O DA é a área. Aí se eu quiser calcular a carga envolvida pela superfície gaussiana. Então eu vou pegar o volume interno a essa superfície gaussiana, certo? O ρ, que é a densidade de carga, a quantidade de volume, vezes esse volume que é então envolvido por essa superfície gaussiana, dá exatamente a carga total interna à superfície gaussiana. Aquelas que são externas à superfície gaussiana, elas não contribuem para o campo elétrico na superfície. Veja que a gente sempre constrói. E se eu quiser calcular numa região externa, eu vou fazer uma superfície gaussiana cuja superfície ali toque, né, no ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Por favor, façam muitos exercícios disso aí. Crucial até agora que a gente viu aqui é aprender a utilizar a lei de Coulomb. Obviamente que tem definição de potencial, então calcular o potencial elétrico e calcular o campo elétrico, mas os dois são basicamente oriundos da lei de Coulomb. E agora aí a lei de Gauss, aprender a calcular campo elétrico utilizando a lei de Gauss. Isso é o mínimo que eu espero que vocês saiam daqui sabendo. O mínimo. Certo? Aplicar a lei de Coulomb para calcular campo elétrico, potencial elétrico. Você pode calcular o campo e depois pela integral de linha calcular o potencial. Você pode calcular o potencial e depois pelo gradiente calcular o campo elétrico. Ou pode aplicar a lei de Coulomb para calcular força, por exemplo. E agora calcular o campo elétrico pela lei de Gauss. Bom, é isso aí que a gente viu até agora. Faz um mês aí que a gente está tendo aula. Até agora é isso aí que vocês precisam estar no ponto da linha. Saber calcular. O campo total seria a soma dos campos que encontram em R1, R2 e R3? Não. O campo em R1 é o campo em R1, beleza. O campo em R2 é o campo em R2, beleza. É o campo em cada região do espaço. Certo?
Cada região do espaço tem um campo diferente. Beleza? Então, c'est fini. Por hoje é só, pessoal.